Ok, pessoal, então vamos iniciar mais uma aula, né? As nossas aulas de economia dos recursos hídricos. E aqui nós damos continuação, digamos assim, à nossa linearidade temporal que a gente está fazendo entre os economistas. A gente está mais ou menos fazendo uma relação entre a economia, o desenvolvimento da economia, né? E também a visão dos economistas desde o seu surgimento até a atualidade. Já falamos sobre os clássicos, né? Foi a nossa primeira aula. E aí a gente já fez uma breve introdução aos processos econômicos. E depois os neoclássicos, né? Economia mais atual, economia moderna. E agora, e também começamos na aula passada já a fazer uma análise mais crítica. Né? Em todas as aulas tem isso, né? Nos clássicos, no caso, seria a parte da economia marxista, né? E no caso dos neoclássicos, a parte final seria de economia de Keynes, né? Que parte de uma crítica à teoria neoclássica, uma abordagem já mais macroeconômica e não tão microeconômica, né? Como os neoclássicos faziam. Microeconômica, o que é, né? Seria abordagem mais voltadas aos agentes individuais, né? Seria lá o que a gente viu um pouco de teoria do consumidor, teoria da firma, né? As atividades desses agentes, e isso leva aos aspectos econômicos. Keynes vai criticar um pouco dessa abordagem, né? Vai elaborar uma abordagem mais macro e considerar certas restrições existentes à estrutura de mercado. E então a gente chegou até aqui, né? Basicamente agora a gente vai falar sobre também alguns pressupostos que vão um pouco além da economia neoclássica. Apesar que, né, esse primeiro autor, como vocês podem ver, Arthur Cecil Pigot, ele é um economista inglês também, e ele, assim como Keynes, também vem da escola, um discípulo da escola neoclássica, só que ele vai levantar um ponto muito importante, né? Importante inclusive para a nossa análise da aula de hoje, né? que se baseia na parte das externalidades e bens públicos, e mais no meio da aula em diante a gente vai falar sobre valoração econômica, né, de bens ambientais. Então isso tudo essa aula didaticamente está bem fechada com esse nosso contexto linear histórico que a gente está fazendo. Ele é basicamente contemporâneo ali de Keynes, né? Mas o desenvolvimento bem da teoria das externalidades vai se dar de forma mais significativa ali a partir dos anos 50, 60 e 70, né? Então vem bem após a teoria keynesiana. Apesar do livro principal desse autor já ser de 1932. Ok? Mas o que se baseia ele? Né? Então vocês vão ver que tem uma correlação direta, né? A teoria neoclássica, mas apesar de tudo é uma crítica à teoria neoclássica. Bom, então, como a gente viu nesse contexto da teoria clássica e neoclássica, basicamente a maioria dos autores, né, tá vinculado a essa ideia, né, que começa lá com Adam Smith, da busca do interesse individual. E os neoclássicos a gente vê muito disso também, né, a maximização de utilidade, aquela teoria, aquela filosofia, né, inglesa, assim, do utilitarismo, está bem presente. Inclusive, relembrando um pouco, né, a gente fez aqueles processos de otimização do bem-estar dos indivíduos, né, que eles buscam essa otimização através de uma curva de indiferença, uma restrição orçamentária. Algum ponto disso vai ser importante para nós também na aula de hoje. E, além disso, as firmas também buscam maximizar lucro, né, reduzindo custos e aumentando essa amplitude entre receita e custo, de forma a trazer a maior lucratividade possível, como uma forma de sobrevivência e de expansão da própria atividade. Então, isso aí os neoclássicos explicam muito bem. E aí, inclusive, eles baseiam a teoria de que o bem-estar da sociedade é atingido através desses pressupostos, né? E que, então, os agentes econômicos deixados livres, eles encontrariam, inclusive, um equilíbrio eficiente de mercado, como a gente viu lá em Walras, né, aquele equilíbrio geral, que seria um eficiente de mercado e que eles já consideravam também ser uma espécie de ótimo social.
Essa expressão vem inclusive de um economista italiano, né, Vilfredo Pareto, que tinha essa ideia de que o ótimo de mercado representava o ótimo social. Só que a gente vai ver agora que, segundo Piaget, não é bem o que acontece. Na verdade, esse resultado é incompleto, porque ele não inclui efeitos que a atividade econômica pode estar gerando, inclusive em terceiros, né? Terceiros seriam pessoas ou agentes econômicos que não estariam vinculados a esse processo produtivo, a esse processo de mercado. Por exemplo, existe uma atividade de consumo e produção que gera um efeito. Aqui vamos, para simplificar, falar do efeito negativo, por exemplo, a poluição, né, seria um efeito negativo e que poderia estar atingindo terceiros no sentido de outras pessoas que nem sequer participam desse mercado. Então, na verdade, o que ele vai colocar é que, na verdade, o equilíbrio eficiente de mercado não é necessariamente o equilíbrio ótimo em termos sociais, né? Não é o ótimo social, então ele fala isso. Mas por que isso não está ocorrendo? Então, porque existe uma definição que ele coloca, que é a externalidade, que é exatamente esse efeito que alguma atividade econômica, ou seja, uma atividade de mercado, pode estar gerando em outras pessoas. Claro que essa definição não precisa ser necessariamente estrito no sentido de que terceiros, né? Pode ser as próprias pessoas do mercado. Então, hoje em dia, a gente considera que no momento que está atingindo a sociedade em si, esses efeitos é uma externalidade, não precisa ser quem participa do mercado pode estar sofrendo desses efeitos, e como a gente vai ver, às vezes é um problema de informação incompleta, né? A pessoa não ter conhecimento e está sofrendo esse efeito. Ou seja, essa discussão está um pouquinho mais adiante, mas a ideia é essa mesmo, né? De você ter ou não consciência sobre os efeitos e você, até que ponto você aceita ou não. Então aí fica uma coisa que eu levantei já na aula passada, que é aquela ideia de você poder, até que ponto, substituir o bem-estar em termos de consumo privado. Se isso faz parte das preferências do indivíduo, que é um modelo dentro da ótica neoclássica. Ok? Então vamos entender um pouquinho melhor. Para entender um pouquinho melhor esse conceito de externalidades, é importante a gente definir melhor também o conceito de bens públicos, né? Ok? Na ótica econômica. Então, bens públicos, pessoal, no âmbito da economia, não são necessariamente ofertados pelo setor público. Eu sei que é comum, né, a gente considerar que os bens ofertados por estatais, por exemplo, é um bem público porque é ofertado por uma empresa pública. Poderia ser fácil de pensar dessa forma, assim, cometer esse erro, mas na verdade é porque a gente parte do princípio de que os bens são públicos ou privados dependendo de quem produz, né? Mas a definição da economia de bem público, na verdade, é ter o acesso ao consumo do bem, como ele se dá. Então, para que um bem seja considerado público, ele teria que ser um bem não rival e não excludente. O que são essas definições? Um bem não rival se trata, então, de um bem onde o consumo por um indivíduo não impede o consumo de outros indivíduos ao mesmo tempo, né? Um exemplo é que corpos d'água para a navegação. Então, assim, a navegação de um rio, no oceano, ela não impede das demais pessoas ou embarcações a utilizar esse mesmo corpo d'água, né? Então, a navegação é um bem público em si, né? É claro que um rio estreito, com uma alta taxa de navegação, pode ter algum tráfego e tudo mais, mas é a mesma ideia das estradas. As estradas também são vistas como bem público, porque, na verdade, o uso por um indivíduo, né, não vai acarretar o não uso dos demais indivíduos. E claro que vai existir esse problema de, em alguns momentos, você ter engarrafamento e tudo mais, mas isso não deixa de tornar ele um bem não rival. Isso não impede de utilizar aquela estrada. O uso de um indivíduo não impede os demais de usar. Essa é a ideia. E o que fica claro de ele ser um bem rival é, por exemplo, né, o quarto de um navio de cruzeiro. Se você alugar um quarto de navio, você não
obviamente só você vai utilizar, né? Isso impede de outro hóspede poder alugar aquele mesmo quarto. Então, isso é um exemplo que boa parte dos bens eles são rivais, né, os bens privados, né, no sentido de que não é possível dois indivíduos utilizar ao mesmo tempo, ok? E que, obviamente, gera uma escassez e gera um valor. O caso do bem rival. O bem não rival, não necessariamente. Ok? Eu digo não necessariamente porque, obviamente, numa estrada, por exemplo, você pode cobrar o uso dela também, né? Através de pedágio. E o que é um bem não excludente? O bem não excludente tem outra natureza, o bem no qual é impossível proibir que outros indivíduos possam consumir esse bem. E aí o exemplo de um bem não excludente é a captação de água da chuva, né? Que é praticamente impossível você proibir, né, a captação de forma efetiva, é claro, né, de você conseguir impedir as pessoas de captar a água da chuva. Acesso a praias públicas, né? Ou seja, tem certos bens em que o uso é impossível de proibir. Né? Então, dado essa natureza, ele é um bem não excludente. E um exemplo de um bem excludente, por exemplo, é o fornecimento de água potável, né? Que pode ser restringida caso a falta de pagamento. Então, veja bem, mesmo sendo uma empresa pública, né, você tem um bem que tem uma característica de um bem privado, né? Que é exatamente o fornecimento da água, que pode ser, você pode excluir, então, aquele que não paga, que tem o fornecimento, então ele é um bem não público, digamos assim. Ok? Agora, se ele é um bem não excludente, aí sim ele tem a característica de um bem público. Ok? Então, aquele bem que o indivíduo não impede o outro indivíduo de consumir, quando ele consome ao mesmo tempo, e que não é possível proibir as pessoas de ter acesso a esse bem, ok? E aí, normalmente, são bens que são abundantes na natureza e de fácil acesso, né? Então, são os bens públicos. Então, essas são as definições de bem públicos através do uso do bem e não de quem o detém, como eu falei para vocês, também conhecido como bem público puro. Na análise de Pigot, podemos considerar a qualidade da água e da preservação da biodiversidade existente nos corpos d'água como um bem público, ok? Portanto, quando a ação humana representada pela atividade econômica, produção e consumo afeta a qualidade ambiental, aí temos uma externalidade, ok? Então, vou dar uns exemplos de externalidades positivas e negativas. As positivas, pessoal, elas são bem comuns, só que elas são mais difíceis de ser percebidas. Né? Na verdade, a gente incorpora as externalidades positivas geradas pela produção e consumo e não costumamos a dar ênfase. Agora, as negativas são mais fáceis de notar, porque, obviamente, você está gerando efeitos negativos sobre as pessoas, né? Terceiros, como é colocado na teoria, mas então por isso eles são mais efetivamente vistos. Então, por exemplo, né, externalidade negativa é a extração de ouro, né, pode gerar então contaminação de mercúrio nos rios. Inclusive, extração de ouro tem países que é legalizado, a gente sabe que no Brasil não, né, e mesmo assim ela ocorrendo, ela gera uma externalidade que é a contaminação dos rios, né, por mercúrio. E mesmo que seja legal, né, por exemplo, consumo de pilhas e baterias também podem contaminar com metais pesados lençóis freáticos. Então vejam bem que não é só uma questão de ser uma atividade legal ou não, no sentido da lei, mas é a atividade em si econômica que pode gerar então uma externalidade sobre o meio ambiente. E a produção de consumo de plásticos, né, que é bem comum e que pode poluir os oceanos. Então, na verdade, né, ela começa nas grandes cidades através dos meios fluviais, ela vai chegar no oceano e contaminar o oceano. E por isso, inclusive, né, a gente chama de resíduos aquilo que está dentro, então, da atividade fluvial, mas aquilo que chega no oceano, aí sim é considerado lixo, né, em si, porque não é possível já fazer a reciclagem. Né? A priori não é possível. Ok?
Então, alguns exemplos de externalidades positivas: as unidades de tratamento e esgotos, né? A indústria de dessalinização. Ou seja, eu acho que um exemplo assim que não tem a ver com a questão de recursos hídricos, mas é um exemplo bem claro, que eu acho que é mais eficiente nesse sentido, é a produção dos apiários, né, de mel. Porque, na verdade, o fim em si é que essa questão, né, o fim em si é o mel e outras derivados na produção que as abelhas podem gerar, né? Mas a questão é que, em si, a produção gera uma melhora na flora, né, local, assim, porque as abelhas, elas são polinizadores naturais. Então, essa é uma externalidade positiva. Mas veja bem que, sendo uma externalidade positiva, mesmo ela ocorrendo, a gente a percepção do que é positivo, infelizmente, não é tão boa quanto o que é negativo, porque o negativo é o que está nos afetando negativamente, então é mais evidenciado. Então não é que não existam externalidades positivas, mas é que as negativas em si é o que em economia a gente chama de falhas de mercado, porque afinal de contas o eficiente puramente econômica, ela é eficiente em termos de custo, né, em termos de consumo também, mas não em termos sociais, porque está gerando uma externalidade que está afetando outras pessoas. Se ela for positiva, ok, né? Ou seja, então está agregando. Por exemplo, outra externalidade positiva é exatamente o mercado de ensino, né? Podemos colocar assim, mercado de ensino, que existe uma produção, oferta e demanda. E novamente, independente de ser público ou privado, ela existe, ela gera resultados individuais, as pessoas se formam e trabalham nas suas atividades, e isso gera uma externalidade positiva sobre toda a sociedade. A educação em si, o mercado educacional, ele é uma atividade econômica que tem um ganho particular, obviamente, tanto para quem produz como para quem consome, mas que existe uma externalidade positiva para toda a sociedade. Agora, é fácil também de imaginar as externalidades negativas, principalmente de toda atividade que gera, então, algum tipo de poluição ao meio ambiente, ela está gerando, então, uma externalidade negativa e está afetando negativamente a sociedade como um todo. Então, voltamos lá no nosso quadro, né, que a gente começou a ver, inclusive lá em Adam Smith, né, apesar que, como eu falei para vocês, isso aqui foi melhor desenvolvido com os neoclássicos. Mas na nossa linha temporal, obviamente, o Adam Smith foi o primeiro a teorizar, né, as questões de equilíbrio de mercado. E a gente teve como análise o fato que esse equilíbrio de mercado era considerado eficiente até então. Porque você tem o excedente do consumidor, excedente do produtor, que são uma análise de bem-estar econômica para quem consome ou para quem produz. Para quem produz, a gente já viu, que é o diferencial de renda, né? Que é o preço de mercado, você consegue atribuir, dado a venda do produto, dado os custos que você tem com a produção. Então, essa diferença, que seria mais ou menos um lucro de curto prazo, digamos assim, seria esse excedente do produtor. O excedente do consumidor é assim, quanto menor o preço daquele bem que existe no mercado, e você tem uma certa disposição a pagar, lembrando que isso depende da renda do indivíduo, dos preços dos bens, mas também de outros fatores que a gente, em economia, acaba deixando tudo mais constante, mas a ideia é que dentro da linha da demanda você tem um excedente de consumidor que é a disposição a pagar por esse bem, e quanto mais baixo, significa que você a priori economizou e ganhou em termos de excedente. A ideia é basicamente essa. Então, diferenciações no preço vão levar perda, né, ou ganho, né, para o excedente do consumidor ou produtor. E a gente já viu que essas diferenças no preço vai existir uma força de mercado que tende ao equilíbrio. Por quê? Porque vai existir excesso de oferta, excesso de demanda, ou escassez de oferta, escassez de demanda, que geram essa tendência ao equilíbrio naturalmente. Por conta dessas forças, por conta desse ganho ou perda de bem-estar, então chegou ao princípio de que o equilíbrio então eficiente é o equilíbrio de mercado, né, dado pelas forças de mercado agindo naturalmente. Ok, isso aí a gente já viu. Isso aqui eu usei inclusive o mesmo quadro. É que em cima dele a gente vai colocar outra hipótese agora, que é a hipótese de que, por exemplo, a gente supõe que esse seja um bem industrial, que a produção dele gera um resíduo, né, ou seja, gera poluição,
E aqui no exemplo, um exemplo de 5%, né, de poluição em cima de toda a atividade produtiva. Então, 5% acaba gerando, digamos assim, dejetos, alguma coisa que venha poluir o meio ambiente. E, obviamente, que a poluição é visto como um mal, né? Assim, o que eu quero dizer com isso, né? Que lá na aula passada a gente viu essa análise de que os indivíduos eles querem sempre mais em relação a bens, né? E que existe uma definição de mal também, que seria, por exemplo, a poluição, o lixo e outras coisas em que ele quer menos, aumenta o bem-estar das pessoas se elas tiverem menos desse bem, não, desse mal, né? Bom, mas aí, então a gente pode tentar estimar, né, esse custo extra, né, que ocorre para que essa poluição não ocorra, digamos assim. E esse aí a gente vai chamar de custo externo, né, ou custo externo marginal. E ele, obviamente, vai afetar a oferta original. Então a gente teria uma mudança no nível de oferta mais ou menos nessa magnitude. Ela sofreria uma restrição e isso levaria, então, o deslocamento da oferta nessa magnitude, considerando os custos externos, e obviamente para essa restrição, ou seja, para um nível em que não ocorra essa poluição, você vai ter como resultado um novo equilíbrio, e agora sim, um equilíbrio socialmente ótimo, porque reduz o impacto ambiental, e claro que os efeitos disso, obviamente, vai se dar em termos do preço, que vai estar acima do preço de mercado, e da quantidade, porque são custos maiores, retém a quantidade também numa quantidade menor que ofertada no mercado. Então você teria esse novo equilíbrio, que seria o equilíbrio socialmente ótimo, levando em consideração, então, os custos sociais da produção. Okay? Então o que é isso? Na verdade, a forma de tratar uma externalidade é internalizando esses custos que não é, digamos assim, percebido pelo mercado, ok? Então o mercado, na verdade, deixando ele livre, como a gente estava colocando, sem levar em conta os impactos externos, ele não é necessariamente eficiente no ponto de vista do Bigot. Ele seria socialmente ótimo ou eficiente, aí sim, quando a gente internalizasse esses custos externos que ele está gerando. E uma das formas de conseguir fazer isso é o que ficou chamado de imposto pigoviano ou imposto de Pigot, que era exatamente um imposto que restringisse a produção dentro de uma capacidade que não fosse possível controlar esse excesso de poluição. Então você cria um imposto que obviamente vai restringir a produção a esse nível, obviamente vai ter impactos no mercado, né? Que é exatamente aumentar o preço e cair a produção, porque você está aumentando os custos de produção, mas com o interesse exatamente de reduzir o impacto da poluição dessa atividade sobre a natureza e, obviamente, o impacto negativo da externalidade sobre a sociedade. Ok? Então, essa é a ideia de Pigot de uma forma de controlar, digamos assim, uma externalidade negativa. Mas é claro que isso aí, essa abordagem tem algumas limitações, né? Tem alguns problemas que a gente deve levantar aqui. E o primeiro deles é o fato de que a preferência dos indivíduos, ou a preferência revelada, né, é uma proxy da verdadeira disposição a pagar por um ambiente limpo. E aí a gente vai ver essa questão, né? Vocês vão ver que ela é bem problemática um pouquinho mais à frente na aula de hoje, na parte de valoração de bens ambientais, que é uma coisa realmente um pouco difícil, complexa, e a gente faz através de alguns paralelismos assim para encontrar realmente preço, né, aos bens ambientais. Mas então tudo é uma proxy, né? Ou seja, a gente está tentando encontrar a verdadeira preferência, mas ela é na verdade uma aproximação. Então um cálculo do custo social da poluição pode ser baseado em uma definição imprecisa. A gente vai ver que existem vários métodos, existe até combinações de métodos para a gente poder chegar, né, nessa verdadeira, ou seja, o quanto as pessoas estão dispostas a pagar para não ter a poluição. Né? Afinal de contas, já que a gente está falando de imposto, quando a gente fala de imposto, é comum pensar que o imposto se cai sobre a atividade da firma, claro, mas obviamente que parte dele é repassado também para o consumo, então tanto o produtor, todo mundo vai pagar, né? É o fato. A questão é a disposição a pagar, né? E aí envolve os demais problemas que a gente vai ver agora a seguir. E o outro problema é o problema do free rider, né?
o carona numa tradução livre, que é exatamente o fato de que, por ser um bem público, né, não rival, de forma que o indivíduo pode usufruir dele sem ter custo, né? Então, por que ele pagaria por isso, já que ele não teria custo, né? Ou seja, outras pessoas poderiam pagar no lugar dele. Então, o carona é aquele que usufrui de um bem ambiental sem necessariamente pagar por ele. Sendo assim, não há incentivos para o mesmo revelar o valor que pagaria por um bem no qual pode possuir a custo zero. Essa é a ideia. O carona ele acontece em casos bem específicos, né? Por exemplo, uma estrada estadual, né? Onde pessoas de outros estados estariam utilizando ela, uma estrada pública sem pedágio, ou seja, as pessoas não pagam imposto para aquele estado, mas ela utiliza também. E é comum isso. Assim. Os federais todo mundo estaria pagando, mas uma estadual não. Um exemplo que tem no livro básico do Varian, de microeconomia, é dos colegas de quarto que dividem uma televisão. Na verdade, um dos colegas propõe a divisão de uma televisão, sabe, uma república, alguma coisa assim que dois colegas de quarto eles podem dividir, e um deles não aceita ou não quer pagar pela TV, mas o outro decide comprar sozinha. E no momento que ele assiste, o outro ele assiste também, ou seja, apesar de não pagar, ele tem o benefício da existência que o outro pagou a TV, né? Então o free rider é a possibilidade de usar os benefícios sem necessariamente pagar. E a informação imperfeita é quando existe assimetria de informação. Então, ou seja, os indivíduos talvez não tenham compreensão necessariamente, né, sobre os impactos, né, ambientais de certa atividade, mesmo ele consumindo. Então, outro complicador em relação aos bens públicos é que os indivíduos podem não ter plena consciência dos benefícios de um ambiente livre de poluição, levando a uma subestimação do verdadeiro valor a pagar por esse benefício, subestimando o preço da demanda por manutenção do meio ambiente. Então, todos esses problemas levam a essa questão de internalizar a externalidade a certa limitação. Talvez as pessoas não estão dispostas porque não sabem, ou porque não querem, como no caso de free rider, ou porque a gente simplesmente não tem como mensurar precisamente qual seria o tamanho do imposto ideal para que a gente conseguisse sanar esse tipo de problema. Então veja bem que é tudo uma questão de como mensurar os impactos de uma externalidade. Às vezes não é tão simples, né, nem tão preciso como a gente gostaria. Esta é a ideia. Ok, pessoal? Dano ambiental. Então, as abordagens das externalidades evidenciam a falta de motivação econômica para a preservação ambiental. De fato, não há incentivos para que empresas e indivíduos internalizem naturalmente eventuais custos sociais provocados pelo consumo e produção dos bens privados. Como eu falei para vocês, até aqui a abordagem neoclássica tem como base, né, essa questão da motivação dos agentes econômicos, tanto firmas quanto indivíduos, né, estão, em certa forma, mesmo que inconscientemente, maximizando, no caso dos indivíduos, né, os consumidores, o seu bem-estar em relação ao consumo, no caso das firmas, o retorno em relação ao seu investimento. Então, o processo das externalidades evidencia que não há motivação para que os agentes econômicos em si cheguem a um equilíbrio que internalizem naturalmente as externalidades negativas que esse consumo e produção geram. Nesse sentido, é lugar comum a introdução de um terceiro agente intermediador, sendo ele o governo, ou até mesmo entidades não governamentais que possam estabelecer limites sustentáveis da atividade econômica. Sustentáveis, entre aspas, porque, como a gente viu, é problemático. Contudo, existem problemas relacionados à própria natureza dos bens públicos que devem ser consideradas antes de qualquer formulação de política pública nesse sentido. E aí que entra um terceiro agente, quer dizer, aí que entra outro economista muito importante nessa análise e que, em relação a essa questão de que os agentes não têm incentivo a chegar a um equilíbrio, de certa forma contestado. Pode ser que haja, sim, uma forma dos agentes encontrarem o que são os agentes, né, novamente.
apesar de o governo ser um agente econômico também, mas no caso dos agentes privados, né, tanto indivíduos como firmas, poderem chegar a um equilíbrio também. Ou seja, sim, um terceiro agente, que seria, no caso, o Estado. Para o Prêmio Nobel de Economia de 91, né, Ronald Coase, se não me engano ele já faleceu, né, 2013, ele tem uma abordagem interessante. Ele tem 2 artigos muito importantes, né, que é A Natureza da Firma, de 1937. Aí ele tá, eu vou falar rapidamente, porque esse não é o artigo base, né, que a gente vai utilizar, mas é sobre os processos, né, da firma, por que a firma em si existe, né, é até interessante, é meio filosófico a abordagem dele, e ele explica por que os processos dentro da firma, por que se escolhe, né, a firma produzir, por exemplo, todos os níveis de atividade, ser uma firma vertical, e não comprar, terceirizar tudo, ser uma firma horizontal. Então ele explica a natureza da firma e como ela toma essas decisões. Tá, ok. Para nós não é fundamental esse artigo, apesar de importante na teoria econômica. Mas sim o segundo artigo, né, o problema dos custos sociais, que é exatamente onde ele aborda essa questão das externalidades. E aí ele tem assim uma abordagem que é em parte econômica, em parte também já é uma análise que é um pouco econômica e um pouco do direito, né? E vamos analisá-la aqui. Então, segundo Coase, né, para chegar numa solução, algo extremamente importante é a determinação da propriedade, ou seja, o problema de que os bens públicos têm em comum, sendo eles, por exemplo, a qualidade do ar, manutenção dos recursos hídricos, entre outros bens de caráter ambiental, é exatamente a indefinição sobre a quem pertence os direitos de propriedade sobre esses bens. A natureza dessa indefinição esbarra no próprio conceito de bens públicos. Então, para Coase, o problema, na verdade, de não existir uma solução intrínseca à atividade econômica é porque os bens públicos em si, eles têm um problema que é a indefinição sobre a quem pertence, né? A propriedade dos bens públicos. É quase um paradoxo isso, mas esse é o ponto de vista dele. Por conta dos bens públicos serem fruto de propriedade comum, não existe um mecanismo de mercado capaz de determinar precisamente quem tem direitos à manutenção da qualidade da água e quem tem direito de utilizar os corpos d'água para fins econômicos, né? Seja atividade econômica ou a manutenção do bem. Bom, voltamos então lá para a nossa análise gráfica. Então aqui a gente chegou até aqui, né, que é incluindo então a externalidade sobre essa atividade, esse exemplo, né, da fábrica. Aí segundo Coase, existe sim como encontrar esse equilíbrio e ele acontecer através dos agentes envolvidos no processo, inclusive. Então vamos entender o ponto dele. Segundo ele é o seguinte: vamos supor primeiramente que a propriedade daquele corpo d'água seja da fábrica, ok? E vamos supor assim que nesse exemplo que nós temos a fábrica que produz o bem, como no exemplo, tendo como efeito a poluição ao corpo d'água. E vamos supor que existem as pessoas, né, que são, digamos assim, os banhistas ou as pessoas que utilizam aquele corpo d'água e que obviamente não querem essa poluição. Então, assim, se a propriedade é da fábrica, então a negociação que poderia ocorrer é exatamente o quanto as pessoas estariam dispostas a pagar para que não ocorra aquela poluição, ou seja, para que ocorra o equilíbrio em E-traço, aquele E-tracinho, o segundo equilíbrio, o equilíbrio onde há sim a internalização do custo social. Então, assim, na verdade, o quanto deveria ser pago é o quanto a firma receberia caso produzisse naquele nível e fosse no nível do mercado. Então, toda aquela região, como vocês podem ver em salmão ali, né, ela seria o montante a ser pago para a firma para não produzir, né, mais do que o ponto QI lá embaixo, como vocês podem ver, que é menor que a quantidade de equilíbrio. Esse montante é razoável e não inclui os custos de produção. Então você pagaria somente a receita reduzida, só o retorno mesmo, só o excedente do produtor que se ganharia se caso ele
produzisse e vendesse aquele preço uma quantidade igual ao da oferta em seu nível normal, sem incluir a internalização. Então toda aquela região seria a região paga, então, pelos, digamos assim, indivíduos que utilizam o corpo d'água e que não gostariam que ele fosse poluído. Então chegaria então num acordo na qual existiria essa negociação. Bom, agora, não seria o pagamento dos usuários do rio para a fábrica, para que ela não produzisse e não gerasse a poluição. Nesse caso, os usuários do rio estariam dispostos a pagar até esse equilíbrio, onde o ótimo social se estabeleceria. Um valor maior que esse ponto geraria um custo na qual os usuários do rio não estariam dispostos a pagar para a fábrica deixar de produzir. Esse ponto aqui eu vou falar um pouquinho mais à frente, assim que eu botar o outro ponto, que é caso sejam os usuários, os donos do rio. Aí eu comento de uma vez só. Bom, aqui é exatamente isso. Suponha agora que os proprietários sejam os usuários e não a fábrica. Neste caso, a fábrica pagaria então para os usuários para produzir até o ponto E, ok? Então veja que a região salmão é o custo a mais, ok? Que você teria exatamente para poder produzir até aquele ponto. Então agora, é claro que não seria economicamente viável para a fábrica produzir uma quantidade maior que essa, né? Esse seria o custo máximo, porque aí ele estaria passando além do que estaria disposto a pagar a quem consome o produto, a reta azul, né, de demanda. Então ele pagaria até esse ponto, e esse custo a mais, obviamente, ele pagaria porque ele perderia, se caso fosse livre mercado, isso aí fazia parte do seu excedente do produtor. Agora que não é, ele ainda ganha pagando essa quantidade, né, esse custo, para utilizar o rio e não de forma a poluir o rio, porque afinal esse é o equilíbrio econômico, o equilíbrio social, onde já está incluído a internalização dos impactos ambientais, ou seja, esse ponto não estaria gerando aquela quantidade de 5% de poluição. E mesmo assim ele teria um excedente positivo, né, que seria essa diferença aqui, né, esse triângulo aqui, entre o preço PI, né, o equilíbrio, até aqui onde inicia a oferta. Ele perderia parte, porque ele teria que pagar, obviamente, para produzir a esse nível, mas ele ainda teria retorno. E para os proprietários, obviamente, ainda continuaria o rio sem a poluição. Então, o ponto do Coase é esse: o equilíbrio ele vai se estabelecer desde que se defina claramente de quem é a propriedade. Neste caso, a fábrica, para produzir, deveria pagar uma taxa para os usuários pelo direito de utilizar o rio. A fábrica estaria disposta, então, a pagar até o ótimo social, pois o valor acima desse ponto não seria rentável produzir, é claro, até porque ali ele geraria um preço maior do que as pessoas estariam dispostas a pagar, né? Porque já que ele teria gerando um custo maior, né? Se caso ele produzisse acima dessa quantidade. Então o equilíbrio social, ele, segundo Coase, se estabeleceria naturalmente desde que se definisse, né, a propriedade, porque assim, se a propriedade é dos usuários, eles iam definir exatamente um valor na qual a empresa não pagaria mais por esse valor a ponto de gerar poluição. E o contrário, né, se caso fosse a fábrica a dona, então os usuários pagariam até o ponto de que a poluição não fosse gerada. A ideia básica aqui é a questão dos custos, né? Ou seja, quanto eu estou disposto a pagar para não ter poluição. Chegamos de novo naquela proxy, daquilo tudo que esse problema continua, inclusive. Né? Mas a ideia é essa: quanto que os usuários estão dispostos a pagar para não ter poluição e o quanto a firma está disposta a produzir, né, dado o retorno que ela tem. Assim, os custos, na verdade, de se produzir, vale a pena pagar, então, o quanto está disposto os usuários a não ter um certo nível de poluição. Então, aquele que for maior, na verdade, se estabeleceria. Por isso que a ideia é que
é que as pessoas também não estariam consumindo, né? Porque, por isso que aquela ideia de botar terceiros, né? É óbvio que terceiros é porque a gente fala da sociedade como um todo, mas aqueles que estão consumindo e produzindo vão ter que pagar esse custo mais cedo ou mais tarde, ou através dos custos de produção, ou através pagamento direto. Aqui a gente não está falando de imposto, mas se falasse lá da saída do PIGO, também seria uma forma de pagar. E, de certa forma, como vai ser um preço maior e uma quantidade menor produzida, todo mundo, obviamente, vai ter que absorver parte desse custo para que não ocorra a poluição no final. Claro que aqui é um pouco fraco essa ideia do Coase, porque ela não vai lidar com boa parte dos problemas. Por quê? E é isso que a gente vai ver agora. Ela tem definida certas propriedades que são bem específicas, né, digamos assim. Então é possível internalizar consequências de uma externalidade sem a participação de terceiro, e isso precisa de algumas condições. Os direitos de propriedade devem ser bem definidos, às vezes não é sempre o caso, né? E custos de transação baixo. Então, na verdade, às vezes, quando você está falando de não alguns usuários, mas de milhões de usuários, né? E não só de uma fábrica, mas de um conjunto, às vezes, né? Então, a complexidade aumenta e os custos de transação aumentam também. E aí vira muito difícil você achar que esses agentes, né, vão chegar, no fim, a um acordo. E a gente sabe que, quando se trata ainda de países e de consenso em relação ao meio ambiente, é muito demorado, e esses acordos nem sempre ocorrem facilmente porque exatamente existem esses custos de transação. Ok? Bom, os resultados. A negociação pode ocorrer diretamente ou por disputas judiciais. O ótimo social, no caso, se estabelece independente de quem seja o proprietário do bem em disputa. Isso a gente viu, né? Isso pode acontecer. Bom, aí tem outro problema que eu gostaria de citar, que é a tragédia dos comuns, né? Eu não botei o autor aqui, porque porque isso aqui é uma citação mais rápida, a gente não está estudando esse autor, mas é o Garrett Hardin, The Tragedy of the Commons, de 1968, né? Ele escreve esse artigo. Obviamente que esse exemplo que eu estou usando aqui não é o exemplo que ele utiliza, mas é muito semelhante, né? Então, só um pouquinho, o Pedro está falando comigo aqui, mas já resolvi falar com ele aqui. Ok, pessoal. Então vamos lá, a tragédia dos comuns. Na verdade, pessoal, uma forma assim de definir as tragédias dos comuns de uma forma mais geral na verdade assim, quando um recurso é deixado livre para uso comum, normalmente as pessoas utilizam ele até a sua exaustão sem se preocupar com a sua manutenção. Basicamente, a tragédia dos comuns está querendo dizer isso. Mas vamos usar esse exemplo aqui. Então, supõe uma bacia abundante em recursos pesqueiros, né? Cada pescador individual pode livremente pescar, de forma que o incentivo para a pesca está relacionado, obviamente, ao preço, né, do pescado no mercado. Então, à medida que a demanda por peixe aumenta, obviamente que isso vai aumentar o preço, né? Então, o preço maior induz a uma expansão da capacidade de pesca dos pescadores, então eles ficam mais tempo pescando, ou vão para... ou outros pescadores, ou contratam outros pescadores também, para aumentar, então, a oferta, dado que o preço está estimulando isso, né? Então, essa entrada de novos pescadores no mercado, e dado que a bacia ela tem um limite, né, então a gente tem esse efeito. Todos esses fatores em conjunto levam a uma externalidade, que é a exaustão dos recursos pesqueiros da bacia. Por ser uma propriedade comum, ou seja, por conta da indefinição do direito de propriedade sobre esse recurso, pode ter como consequência o colapso da manutenção do mesmo. Então, nesse caso, é possível usar a abordagem de Coase, né? Por isso que ele está aqui como exemplo. Nesse caso, a solução seria definir os limites da propriedade sobre a pesca. Isso é feito, né, pessoal? Isso não é...
Isso não é isso é feito na África do Sul, isso é feito nos Estados Unidos, outras regiões fazem exatamente esse tipo de abordagem. Então, como é que ele é feito? Né? Primeiro você vai definir para aqueles que já pescam, né, o número de pescadores suportados na região. Isso também é feito até, inclusive, lá na cidade de Nova York, para o número de táxis, né, definir o número de táxis através daquelas permissões. Você faz isso exatamente para não ter Antigamente tinha esse problema de um número exagerado, tinha mais táxis do que pessoas, né, poderia se dizer assim, era lotar. Então se fez essa estratégia de você definir, não, existe um número específico, né, e aí cada um que tem digamos, essa licença pode efetuar, então, pode atuar economicamente. Nesse caso aqui é o caso da pesca, né? Então, você cria um número de licença, mas não cria do nada, você tem que ter um estudo, obviamente, do tipo de quais são os peixes que são pescados ali, época do ano, a capacidade de reprodução, tudo isso tem que ser analisado. Então, a capacidade máxima que cada pescador tem direito por temporada vai levar em consideração isso. Então, a capacidade máxima de reprodução das espécies deve ser descontada do limite máximo que cada pescador tem direito, vezes o número de licença. No caso da África do Sul, como eu falei, era uma região, né? Você pode só pescar em uma determinada região lá pré-definida, e aí eles tinham que estudar a entrada e saída dos peixes, das espécies que entravam e saíam ali, e a capacidade que elas tinham de reprodução, obviamente. Então, se você pescar só naquela região, obviamente era um número também limitado, é possível, então, a entrada e saída dos peixes, você conseguiria manter um impacto, obviamente, era menor do que a capacidade de reprodução daquelas espécies. Então, ou seja, a manutenção das espécies era alcançável. Então, veja bem, mesmo sendo marítimo, não precisa ser só um corpo d'água, precisa ser um lago, um rio em si, mas você também pode ter esse tipo de controle. Aí o que fala? De tal forma que a reprodução líquida das espécies seja suficiente para a manutenção dos recursos pesqueiros. No final é isso, né? Então veja bem, por que eu digo que é uma forma de análise do estilo de Coase? Porque você está definindo então a propriedade. Nesse caso, as licenças, né, é de certa forma a propriedade. As licenças podem conter, inclusive, a capacidade máxima que você pode pescar por temporada, né? Você tem direito a tantas toneladas. Basicamente é isso. Porque, obviamente, que as licenças não está todo mundo livre aqui, pode pescar o quanto quiser, não. Cada pescador tem direito a uma certa quantidade limitada por temporada para que o impacto não ocorra. Ok? Mas existe mesmo assim limitações, né, no teorema de Bayes. Infelizmente, a solução proposta por ele só é possível em um número limitado de situações onde o dano é claramente mensurável, então a gente já sabe que isso não vai ser um problema, e os custos de transação envolvidos são pequenos e tratáveis. Não é este o caso quando o custo de poluição é impreciso, que é a maioria dos casos, portanto, novamente, a medida do custo social continua sendo um entrave, pois impede a definição clara da externalidade. Identificar a fonte de dano e atribuir um valor ao dano pode ser de difícil acesso. Além disso, um número consideravelmente grande de participantes na disputa pode elevar de forma proibitiva os custos de transação, tornando difícil chegar a um consenso na negociação. Então, quando o número é limitado, como eu falei para vocês, o número de pescadores, essas coisas que é possível haver um controle, está tranquilo, os custos de transação são baixos. Agora, quando você está falando de uma região, um país, algo que tem que ter um controle maior, aí obviamente sobe os custos de transação, é difícil de você ter como operar dessa forma. Bom, e aí vem a segunda parte, né, da nossa aula de hoje. Aí sim, agora a gente vai ver essas questões de por que é complicada, que é a valoração econômica dos bens ambientais, ok? Então existem algumas estratégias para a gente poder valorar bens ambientais. Como vocês podem ver, no mercado é tranquilo, né? O preço se dá naturalmente. Quando você compra e vende alguma coisa, o preço se estabelece no mercado de forma natural. É claro que alguns preços podem ser fixados pela administração pública, por exemplo. Mesmo assim, é fácil de você identificar. Assim. Agora, como é que vai precificar bens ambientais? A primeira pergunta é isso, né? Por quê? Né? Porque a gente já viu, é importante saber o quanto as pessoas estão dispostas a pagar
para não ter a poluição, por exemplo. E esse pagar também, às vezes, é a questão de substituir, né? Não. Quanto consumo a menos eu quero ter para não ter esse impacto? Então, é uma questão de escolha, que é o que a gente viu também na aula passada. Então, a gente vai usar um pouco dessa ferramenta, inclusive, na questão da função de utilidade, função de produção aqui. Tá? São várias as abordagens, a gente vai ver algumas, né? Então, métodos de valoração ambiental. Os métodos de valoração dos recursos ambientais podem considerar, além de medidas de cunho econômico e de caráter ambiental, questão de multidisciplinariedade de fundamento sociopolítico. No entanto, em termos econômicos, a análise se concentra nas escolhas que a sociedade pode fazer. Por exemplo, em abdicar de certo consumo e produção de bens e serviços disponíveis e precificados pelo mercado para obter em troca maior bem-estar com recursos ambientais e os serviços ecossistêmicos encontrados na natureza. Portanto, a valoração econômica é, em última análise, um estudo dos trade-offs, essas escolhas, entre as escolhas humanas por bens de usufruto da natureza em relação aos bens econômicos do seu dia a dia. Então, por isso que eu falei para vocês que entra essa ideia das preferências. Então, o estudo das preferências dos indivíduos, como técnica de valoração ambiental, busca identificar como as alterações na oferta de recursos naturais, bem como modificações na qualidade do meio ambiente, podem afetar a disposição a pagar que as pessoas possuem em relação à disponibilidade e manutenção desse recurso. Desta forma, a valoração econômica ambiental busca criar um paralelo entre bens econômicos nos quais a atribuição de valor ocorre pelo preço gerado via mercado e os bens de caráter ambiental de difícil mensuração, a gente vai ver agora, pois apesar de existir valor subjetivo atribuído pela sociedade, o mesmo não é regido pelas forças de oferta e demanda convencionais do sistema de preço econômico. Esse é o problema. Claro que isso não é um problema só da economia ambiental, né? Tem outros, por exemplo, abrindo um parênteses aqui, às vezes eu faço isso na aula, é normal. Tem um curso que eu fiz na época que eu fazia um doutorado, que era economia da cultura, economia da cultura. E isso também é uma coisa bem difícil de valorar. Por mais que a pessoa pode dizer, não, mas existiam obras de artes que tem preço, né, aquela coisa, mas não se fala só em obras de arte, mas sim o valor das pessoas para a cultura de forma geral, né? Então a mesma coisa, os mesmos problemas se enfrentar, como valorar o quanto as pessoas estão dispostas a pagar para existir mais cultura na sociedade, por exemplo. Mas o nosso problema aqui são as questões ambientais. Então vamos lá. Então, segundo Ortiz, né, a valoração econômica compreende duas etapas distintas e complementares. A quantificação do efeito físico ou ambiental provocado por uma política ou ação sobre o recurso. A estimativa de valores econômicos associados à variação de bem-estar provocada por uma unidade desse efeito físico. Portanto, a dificuldade em se atribuir valor a recursos ambientais reside na existência primária de informações disponíveis. Isso aí vai ser um problema. Aos aspectos físicos do bem em estudo. Após isso, o pesquisador ainda deve confrontar qual método de valoração é mais adequado à situação específica, identificando potencialidades e limitações. E às vezes, pessoal, não um método só é utilizado. Você pode fazer o que a gente chama de multicritério, né? Usar mais de um método para chegar num valor aproximado, né, de quanto as pessoas valorizam os bens ambientais. Então vamos lá, valoração econômica total. Que conceito é esse? Valor econômico total de um recurso natural, como definido por Peirce e Turner, pode ser definido da seguinte forma. O valor econômico total nada mais é que a soma do valor de uso e o valor de existência. E o valor de uso ainda pode ser dividido em valor de uso direto, o valor de uso indireto e valor de opção. A gente tem toda essa subdivisão, né? Que é o valor econômico total, valor de uso direto, indireto, valor de opção e o valor de existência. Mas o que é cada um desses conceitos em si? O valor do uso direto é o mais fácil de entender, né? É aquele atribuído ao consumo ou utilização direta do recurso natural em suas múltiplas possibilidades, como, por exemplo,
a alimentação, a agricultura, né? Dessedentação, o uso dos recursos hídricos, extração, e aí desde madeira a outros recursos naturais, recreação, que é a atividade de lazer, inclusive, né? O uso dos parques, assim como outras, né? Até caça, ou seja, toda forma de utilizar a natureza para o uso direto, ok? Esse é o valor de uso direto. O valor de uso indireto, nesse caso, o valor de uso não ocorre extraindo o bem diretamente da natureza, mas sim através do bem-estar da ação indireta proporcionada pelo meio ambiente. Por exemplo, a purificação da água e do ar através dos processos naturais, o microclima, né, que uma área arborizada proporciona, a manutenção do solo gerada por áreas florestais, entre outros. Ou seja, a existência daquele recurso natural acaba gerando, de certa forma, um valor de uso pelo bem-estar que ele acaba gerando para a sociedade indiretamente. Ok? Infelizmente, a ação indireta só é notada quando a sua falta é sentida. Por exemplo, efeitos da erosão das encostas, né, quando tem esses acidentes, e as ilhas de calor em ambientes urbanos que têm carência de vegetação. É claro que aquelas cidades mais bem arborizadas, né, acaba tendo essa presença desse microclima melhor, e aí evita, né, um pouco desse efeito chamada ilha de calor. Onde é que as ilhas de calor vão ocorrer? Né? Onde tem muito concreto, onde tem pouca forma de eliminar esse calor, né, de forma natural, obviamente. E aí com a falta, né, que é mais fácil você perceber então, ou dar valor, digamos assim, a esses recursos indiretos da natureza. E o valor de opção seria, na verdade, uma questão mais temporal, né? A quantia que as pessoas estariam dispostas a pagar para poder usar esses recursos ambientais no futuro. É o valor de opção, né? Aquela ideia de quando você vai alugar com a opção de comprar no futuro, vai alugar uma casa com a opção de alugar no futuro, poder comprar, ter não é privilégio, né? Mas ser o primeiro da fila, digamos assim. Isto é, não se trata do uso direto ou indireto no presente, mas a possibilidade de utilizar os potenciais dos bens e ecossistemas no longo prazo. Então, o valor de opção é o valor de garantir o seu uso futuro. E o valor de existência, que eu imagino que é o que você deve estar imaginando, na verdade, esse aqui é um valor que está vinculado não está vinculado com a utilização direta, indireta e nem futura do recurso. Na verdade, a simples existência dos recursos naturais, sua beleza e biodiversidade e a satisfação da manutenção para gerações futuras possam usufruir do mesmo. É suficiente para que pessoas estejam dispostas a pagar para a manutenção do meio ambiente, mesmo que nunca venham utilizar para um fim pessoal. Claro que aqui a gente tem um ponto de vista mais altruísta, né? Dar um valor ao bem ambiental, exatamente pela sua existência, né? E não só o uso que eu posso retirar dele. Ok? E sobre a questão do altruísmo a gente vai falar também. Então tá aqui esse quadro que eu tirei do livro do Maia, que eu acho que tá todos esses pontos aí. Então o valor econômico, que é o valor da soma de todos esses valores, o valor de uso e não uso. Como eu falei para vocês, o valor de uso, aqueles usos diretos, indiretos e futuro, né, que é no caso o valor de opção sobre os recursos, e o de não uso é só o fato da existência dele. São os valores não associados ao consumo em si e que referem-se a questões morais, culturais, éticas, altruístas em relação à existência dos bens ambientais. A soma de tudo isso, então, no final das contas, é o valor econômico dos recursos ambientais. Ok? Bom, então essas medidas de bem-estar têm um problema, que é o problema com a agregação. Né? Em economia comum, na análise intertemporal, utilizar o fator chamado de fator de desconto intertemporal, o que representa um ajuste nas preferências dos indivíduos no presente momento e o quanto estariam dispostos a guardar parte desse uso dos recursos para o futuro. O problema dessa análise, numa relação intergeracional, ou seja, além de não ser para o mesmo indivíduo, mas para outros indivíduos, é que os indivíduos dessa geração estariam atribuindo conceitos de como será o padrão de consumo das gerações futuras, o que leva às considerações sobre altruísmo, como eu falei para vocês, e ou separação para que as considerações dessa geração sejam tomadas no curto prazo,
em relação às preferências dos indivíduos atuais, desde que exista espaço e conservação de recursos para que as gerações futuras possam decidir à luz de suas próprias preferências. Então, aí tem a ver com a questão do não uso, a ideia de você dar espaço para que as gerações futuras tomem suas próprias decisões. Não estamos tomando as decisões por elas, mas estamos deixando os recursos para que elas lá então tomem suas próprias decisões. Essa seria a ideia. Considerações sobre altruísmo, então. Em economia, altruísmo pode ser a consideração ou inserção do bem-estar do indivíduo, e aqui a gente está falando das funções de utilidade, não tem como fugir, né? Na função de utilidade de outro, onde o bem-estar de alguém possa fazer parte do bem-estar de outra pessoa. Um bom exemplo é a preocupação dos pais com os próprios filhos. As crianças podem não ter discernimento necessário para expressar uma decisão econômica racional, contudo, seus pais podem espelhar as preferências do que seria importante em termos de escolhas de bens ambientais e de altruísmo para seus filhos. A gente está falando de bens ambientais, não está falando de tudo aqui também. É só um exemplo. Então, assim, os economistas dividem isso, né? O altruísmo pode ser dividido em dois tipos. O altruísmo paternalista, quando o indivíduo se preocupa com a renda ou algum bem específico que é consumido por outros indivíduos, mantendo certo egoísmo com relação aos demais bens. E aí aquela relação de pais e filhos tem exemplo, que é um exemplo mais assim utilizado nos Estados Unidos, porque lá existe esse poder em termos de renda das pessoas decidirem poupar parte da renda para que no futuro os filhos possam fazer faculdade. Então o que acontece? Quando chega um momento, os pais determinam que aquele recurso, como uma poupança, só pode ser gasto com essa atividade, só com o ensino, né? E aí existe essa análise, alguns exemplos nessa análise, que esse seria o fato de que se o jovem, lá, o indivíduo, ele pudesse escolher, ele gastaria com a faculdade, mas também escolheria gastar com outros bens, né? Não estou dizendo que ele deixaria de fazer a universidade, mas ele gastaria com outros bens também, talvez com viagem, outras coisas que os pais talvez nem sempre concordem, né? Mas que talvez para ele seria maximizado o bem-estar dele. Só que para os pais não, deveria ser só o ensino, porque afinal de contas foi para isso que eles destinaram essa renda, né? Então o altruísmo paternalista, depois quem seria egoísmo? É da onde egoísmo? Se eu estou pensando nos meus filhos. Não, o egoísmo no sentido que você não está dando ao indivíduo o poder de decisão, você já está definindo para ele quais seriam as melhores decisões a esse recurso que você destinou a eles, né? Então seria o altruísmo paternalista. E o altruísmo puro, aí sim, quando o indivíduo se preocupa com o nível de utilidade dos outros indivíduos, independente da forma como esse bem-estar é atingido. Tá? Qual é o problema, né? O problema são as escolhas, né? Aí o indivíduo pode pegar a renda e decidir, não, mas eu acho que não vou terminar a universidade, vou investir em outra coisa aqui que eu acredito que vai dar mais certo. Por exemplo, né? Pessoal, só um pouquinho que eu acho que eu vou atender aqui. Eu vou ter que pausar o vídeo também. Então, voltando aqui. Então, para uma relação de custo-benefício sobre a valoração de bens ambientais, é considerado somente altruísmo paternalista, pois no caso do altruísmo puro ocorre uma dupla contagem do benefício associado a um recurso natural. Segundo Ortiz, ele cita exatamente isso. O tipo de altruísmo relevante para a análise de custo-benefício é o altruísmo paternalismo. Ou seja, está falando de bens ambientais, estamos destinando as questões somente aos bens ambientais, não à livre escolha, né, dos indivíduos, uma vez que o altruísmo puro leva uma dupla contagem de benefícios associados a recursos naturais. Isso em relação à função utilidade de quem manifesta o altruísmo, que seria recontado na função utilidade de quem é objeto do altruísmo. Ok, pessoal, então agora vamos falar sobre esses métodos em si, de como valorar, então, os bens ambientais. Como vocês podem ver, existem vários métodos, né? Vamos falar daqueles, não vou dizer os principais, mas os mais utilizados, assim. Mas existem outros números, né, que são utilizados também. Isso vai depender de cada caso em si, como a gente vai ver. Então, existe o método do custo de viagem, métodos preços hedônicos, custo de reposição, MCR, custos evitados, MCR. Esses são
os bens bem comuns. Existem outros ligados à função de produção, como exatamente o método de função de produção, produtividade marginal, e outros ligados à questão de individualizar o processo em termos da qualidade dos bens ambientais com um método de dose-resposta. Inclusive, vai existir mais outros métodos que eu vou citar mais à frente, mas vou só citar neles. E um deles, que é o que eu já citei, que é o multicritério, que na verdade nada mais é que você usar mais de um método, né, para precificar, fazer um misto, né, de métodos para precificar alguns bens ambientais. Então, o método custo de viagem. Esse método, como o próprio nome sugere, mede a disposição a pagar que os indivíduos atribuem a bens ambientais quando efetivamente pagam para desfrutar desse recurso natural. Aí, por exemplo, o turismo em Porto de Galinhas pode indicar de forma indireta o quanto as pessoas estariam dispostas a pagar para a manutenção daquele patrimônio ambiental. Dessa forma, os gastos com acomodação, transporte, consumo, entre outros, são informações relevantes pois os gastos dos turistas constituem fonte de dados para estimar a demanda por turismo dessa região e, com isso, estimar o excedente do consumidor como uma proxy do custo efetivo para com o recurso natural. Então, aí você tem uma aproximação, né? Afinal, as pessoas estão pagando diretamente por isso. Então, levantando, em média, o quanto que as pessoas pagam efetivamente, em média, em relação aos gastos com estadias, né, que ela consome ali. Só que, claro que isso aí vai ter alguns problemas, que a gente vai ver que você, por exemplo, para definir de uma região específica, você deve considerar só o gasto que ela teve com aquela região específica, excluindo aí um gasto que ela pode ter, por exemplo, você vai visitar uma região, você pode visitar um conjunto de regiões. E aí você vai ter um gasto médio ali, que deve ser considerado como, por exemplo, você saiu da onde você mora até ali para visitar um conjunto, então você queria fazer uma média, né, nesse gasto, não necessariamente considerar tudo ele somente para uma região específica que você está estudando. Bom, existem muitos critérios que devem ser levados em consideração para a construção de um modelo que represente o método de custo de viagem, que podem variar para cada caso específico. Primeiramente, montar uma função de utilidade na qual os indivíduos valorizam o bem ambiental em questão. Por exemplo, essa função, onde X é uma cesta representativa dos demais bens que o indivíduo consome, né? E para simplificar, a gente torna ele com o preço igual a 1 e deixa ele constante, sei lá, um peso lá em que quantas pessoas gastam no seu dia a dia e que não deve ser levado em consideração, afinal, aquele gasto elas teriam, independente do bem ambiental. E depois XV é o número de viagens até o bem ambiental, como eu falei para vocês, aí é aquela questão, né, de que se você está falando de uma região específica e é possível um conjunto de regiões, você teria que fazer uma média do gasto somente com aquela região, extrair o que não é daquela região. E XQ é a qualidade ambiental que esse bem ambiental dispõe, tá? As pessoas estão pagando pela qualidade também. Por outro lado, deve ser levado em consideração os custos envolvidos na viagem, de tal forma que a restrição do nosso modelo pode ser formalizada com a renda do indivíduo dividida em todos esses custos que ele vai ter, tá? Que é aqueles bens não vinculados, né? O bens direto ao bem ambiental e que ele paga, porque a qualidade daquele bem também é possível você extrair em comparação aos demais. Então, a demanda marshalliana seria uma demanda, né, que ele tem, uma demanda média, e que é função da renda dele e do preço desses bens. Entre outras variáveis que devem ser levadas em consideração é o tempo de viagem em termos monetários, se existem outros pontos de viagem que devem ser desconsiderados nos custos, se a viagem faz parte de outro conjunto de lugares que estão sendo visitados. Portanto, a qualidade técnica da demanda estimada no modelo vai depender, em última análise, de como os dados foram tratados para discriminar o uso dos custos de viagem daquele bem específico dos demais custos não diretamente relacionados a esse processo. Então, esse é o problema, né? Você vai ter que tirar e separar o que é realmente gastos em bem ambiental, que na verdade não está relacionado a ele. Após uma apuração da demanda através do método de custo de viagem, é possível estimar através do número de visitantes qual a disposição total a pagar por esse bem, ou seja,
qual o excedente do consumidor para o uso desse ativo ambiental. O montante desse valor estimado permite que o contribuinte identifique a contrapartida dos gastos orçamentários exigidos pelas políticas públicas para a conservação e gestão ambiental. Então, veja bem, tudo isso é uma proxy de quantas pessoas estão dispostas a pagar e de quanto seria necessário, se caso fosse uma atividade governamental de manutenção, de aumento de imposto, para ter um montante necessário para o investimento no gasto para a manutenção desses bens ambientais. Ok. É claro que você pode criticar o modelo e dizer, mas espera aí, mas nem todo mundo vai estar disposto. É claro que como está associado ali na função, o nível de renda, você pode, né, ter um diferencial ao nível de renda, quem está disposto a pagar mais ou menos dado o nível de renda. Bom, outro método seria o método preços hedônicos. Bom, esse método pretende estimar o preço implícito dos bens ambientais através da estimação da demanda de bens que são comercializados no mercado. Normalmente, o preço de imóveis são utilizados de forma indireta para medir a poluição ambiental, isto é, através dos efeitos indiretos da poluição ambiental, que a poluição ambiental causa sobre os preços das habitações, é possível isolar e precificar esses efeitos. Então, a gente quer precificar o preço da poluição, né? Primeiramente, a estimação da função de preços hedônicos, na qual as variáveis explicativas são todos os fatores ambientais e não ambientais que influenciam tal preço. Após é feito o cálculo dos preços implícitos para fatores ambientais e, através deles, é possível estimar a função demanda para entender melhor a disposição a pagar dos indivíduos pelo recurso. Então, vamos lá. Então, assim, a gente vai lá no mercado imobiliário, a gente sabe que tem uma região que é uma região mais poluída e podemos comparar em relação às regiões não poluídas, né? Ou ela é mais arborizada, ela tem características ambientais. Então, temos uma função de preços hedônicos, a função que a gente vai determinar o preço, então, né, da residência, que é o que a gente vai avaliar. E o que a gente está dizendo é que o preço da residência é afetado, né, por essas questões ambientais, né? Ou se ali tem poluição, isso vai afetar negativamente. Se tem parques, se é bem arborizado, isso vai afetar positivamente. Então, o P seria o preço da residência, R as características estruturais, aí são as características que também influenciam o preço, como a área, né, construída, o número de quartos, garagem, ou seja, tudo aquilo vinculado ao imóvel. SI são as características socioambientais, né, aí são aqueles índices de criminalidade, aquelas coisas que podem influenciar também se tem segurança, se tem uma infraestrutura, mercados, padarias, essas coisas perto e escolas. Essas são as características socioambientais que influenciam no preço. E por fim, aí sim, as características ambientais. E é isso que a gente quer isolar, a gente quer saber o efeito dessas características em si. Aí, como eu falei para vocês, poluição, arborização, parques e outras características que você pode separar. Então, você tem uma função utilidade, na qual depende de X, sendo X uma cesta de bem, aquilo que eu falei para vocês, cesta de consumo padrão, RI, que são o que eu acabei de falar para vocês, as características estruturais, as características sociais, e por fim as características ambientais. Tá? Tendo isso em mãos, criando então essa função utilidade representativa, e tendo também como restrição o fato de que existe então uma quantidade monetária, o M ali, que seria a renda dos indivíduos, ele paga esse preço e paga o consumo dos bens. Ou seja, o que a gente está colocando aqui, M menos PI menos X igual a zero, é que toda a renda do indivíduo é destinada ao consumo desses bens. Tá? Então, para facilitar, a gente coloca que o preço do bem é igual a 1. O preço dos bens assim, que tu consome é padrão. Então, as condições de primeira ordem. Faz um Lagrangiano, como vocês podem ver, que é a função utilidade menos a restrição, multiplicado pelo que se chama de multiplicador Lagrangiano, que é esse... vocês conseguem ver aí o meu... onde a seta eu estou colocando aqui, que é esse lambda, né, que multiplica a restrição. E a gente faz as condições de primeira ordem, ou seja, deriva em relação a Q, que são... Aqui, que é o Q, né? Que dentro daquele Q maiúsculo tem, talvez, alguma daquelas qualidades ambientais, ou não, né? Pode ser a poluição em si que você queira mensurar.
Então você está otimizando em relação a essa variável em específico. Aí você vai ter essa otimização em relação, deriva primeiro a função utilidade, depois a restrição, e você vai isolar o lambda. Aí depois você deriva em relação aos demais consumos desse indivíduo, igual a zero. Aí depois você iguala os lambdas para chegar naquela função implícita do preço da característica ambiental que você escolheu, aquele Qzinho. Que pode ser outra fora a poluição, né? Pode ser a questão de ser arborizado, todas aquelas características que a gente citou. Então você isolou o preço dessa característica em si, você chegou numa função implícita. Aí, essa função implícita é o custo marginal, por exemplo, da poluição. Vamos supor que o Qzinho seja a poluição em si. Então o próximo passo é estimar a demanda inversa pela quantidade desse bem ambiental, que é o Qzinho, de forma a chegar no valor do preço. Nesse caso, precisamos considerar a qualidade ambiental como um custo marginal em se obter o imóvel, de tal forma que está ali, né? É a derivada parcial do Pzinho em relação a Q. Portanto, obviamente, a gente vai chegar no preço integrando nessa fórmula. Chegamos ao preço ambiental através dessa integral. Então, é esse o cálculo que deve ser feito para se ter uma ideia do preço ambiental da poluição, né, através desse método. A gente vai isolar todos os fatores e considerar o quanto é influenciado, então, o preço dos imóveis pela poluição, e aí tem um preço da poluição, tá? Existem algumas limitações nessa abordagem, né, dos preços hedônicos, entre elas a hipótese que os compradores de imóveis têm informação perfeita a ponto de perceber e precificar, mesmo que indiretamente, a influência dos fatores ambientais. Então a gente está levando em consideração isso, né? Então temos também a questão de que a assimetria de informação pode estar acontecendo. E é comum a assimetria de informação em mercados, pessoal. O que seria a assimetria de informação neste caso? Às vezes a pessoa não tem informação total sobre essa condição ambiental. Às vezes é uma região poluente, mas a pessoa simplesmente olhou o preço do mercado, achou o imóvel mais barato e não levou em consideração essa questão, e por isso você tem essa simetria. Provavelmente quem está vendendo sabe que é mais barato por conta desse problema, né? Mas quem está comprando não tem essa ideia, e se ela responder somente a preço, então a assimetria da informação acaba gerando isso, um custo que ela não estava levando em consideração, tá? Outras limitações dizem respeito à própria coleta de dados, que fica restrita ao mercado de imóveis, tornando este um método restrito, né? Além disso, a estimação pode sofrer com a omissão de variáveis importantes. Estamos ligando de novo, eu não vou atender porque eu acho que é o banco. O banco quer vender sempre algum crédito, alguma coisa, mas também pode ser o correio, então vou atender aqui, pessoal, desculpa. Então, pessoal, como eu estava dizendo para vocês, outras limitações dizem respeito à própria coleta dos dados, né? Restrita ao mercado de imóveis. Além disso, a estimação pode sofrer com a omissão de variáveis importantes, problema de especificação de dados, outros problemas estatísticos podem comprometer a qualidade dos resultados. Então, tem que refinar muito, né, para chegar bem perto do que realmente representa, né, aquele dado em si sobre o bem que você está estudando, no caso, o bem ambiental. Contudo, mesmo com suas limitações, constitui um método relevante para estudo de valoração ambiental. Claro que tem que tomar todos esses cuidados, né? E torcer que a questão da simetria da informação não tenha tanto peso. Ou seja, nem todas as pessoas não têm informação de que ali exista assim, um impacto ambiental. Tá? Bom, o método de custo de reposição. Como é que funciona esse aqui? Esse aqui, como o próprio nome diz, né, você vai analisar o bem, o que gera, né, um serviço ecossistêmico de um bem ambiental, e comparar com o custo que você produziria numa estrutura semelhante, né, a ela. Então, esse método consiste em comparar um serviço ecossistêmico de um bem ambiental com os custos de reposição da estrutura que seria necessária construir ou reparar para gerar o mesmo benefício que o recurso natural oferece. Por exemplo, qual o custo de construção de um quebra-mar eficiente o suficiente para evitar enchentes caso uma proteção natural de vegetação costeira seja degradada?
Então, o custo, obviamente, é fácil de você chegar, né? Custo por área de uma construção, você faria todo um projeto, e aí, em cima desses custos, você está, na verdade, já estimando o benefício direto, né, da existência daquele bem ambiental, no caso aqui, a vegetação costeira. O método de custo de reposição tem como objetivo precificar a área de vegetação costeira através do custo real que uma estrutura com fins semelhantes seria produzida no mercado. Para mensurar esse método, é importante atender aos seguintes critérios: equivalência entre os serviços, ou seja, o mesmo nível de bem-estar entre as estruturas. Tá? E aí, isso é claro, parece mais simples, né? Mas o problema é que às vezes o que está, por exemplo, uma vegetação costeira, ela faz muito mais do que proteger somente, né, a costa, mas ela também acaba sendo tendo outros efeitos que podem não ser mensurados aqui. Então já temos problemas ainda. E comparar somente a alternativa de menor custo entre as alternativas viáveis. Né? Você não vai superfaturar também. Tem mais, você pega a de menor custo e considera ela, então, para ser mais eficiente, como um aproxy, né, do valor. Avaliar se existe a disposição a pagar pelas sociedades os referidos custos. Novamente, essa ideia de que quantas pessoas estão dispostas a pagar por esse bem. Quando essas condições não são atingidas, o custo de reposição não pode ser comparado ao recurso ambiental envolvido. Método custo evitados. Ele é parecido, só que aqui é o seguinte: supondo que não exista mais a vegetação costeira, as inundações que possam vir a ocorrer, o que elas causariam de dano? Aí, em cima disso, você tem uma mensuração do uso direto dela, né, que seria exatamente proteger de que não ocorra esse dano. Em relação ao método de custos evitados, a abordagem é parecida com o método de custo de reposição. No entanto, a diferença consiste em que, neste caso, o cálculo não é feito para se obter o custo da substituição do benefício ambiental, mas o montante em relação aos danos causados por sua falta. Por exemplo, a falta de uma vegetação costeira pré-existente pode gerar inundações e possíveis prejuízos causados por esse fenômeno poderiam ser evitados caso existisse a proteção vegetal. Então, você analisa então o valor desse bem pelos custos que você deixa de perceber caso ele ainda exista. Portanto, esse método consiste em calcular os custos totais que um dano ambiental provocaria sobre a infraestrutura, habitações e tudo mais, com a falta do recurso natural. Ok, pessoal? E aí, como eu falei para vocês, veja bem que ali você poderia já ter um exemplo de usar dois critérios diferentes para chegar no valor. Tanto o critério dos custos de reposição, quanto esse critério de custos evitados. Né? Ou seja, tanto de você fazer uma proteção, o quanto também dos custos caso não exista vegetação. Na verdade, os dois critérios dariam valores ali, né? E você pode, então, usar os dois para chegar num valor médio ali, do preço do bem ambiental. Tá? Método de função de produção. Se o bem ambiental é um fator de produção de um bem comercializável no mercado, é possível calcular os custos associados à utilização dele no processo produtivo, mesmo que esse bem seja encontrado em estado livre na natureza. Tá? Claro que se ele já tem um valor de mercado, é tranquilo, né? Você consegue, obviamente, através do valor de mercado, já estimar o valor atribuído a ele. Ou seja, se ele é parte de um processo produtivo, um insumo de produção, é possível que ele tenha um valor de mercado. Mas é possível que ele também não tenha, ou seja, encontrado livre na natureza, pode dar a ideia de que o preço dele é zero, então ele não tem valor. Mas não é bem assim. Então vamos lá, onde Y é o produto total, né, da função de produção, X é o conjunto de insumos utilizados na produção, é aquela ideia de que tem outros insumos que não estão vinculados necessariamente a esse fator, e aí sim representa então o nosso recurso natural de estudo. Contudo, não conhecemos o valor econômico de somente existe o fato da utilização de forma gratuita. Claro, como eu falei para vocês, esse é o caso em que, como ele é encontrado em abundância na natureza por algum acaso, ele não é precificado pelo mercado. Então aí a gente tem um problema, porque se ele fosse, a gente não teria
problema de valoração. Então a gente tem uma função agora de produção novamente, né, no meu clássico, né, vai estar presente aqui. A gente tem então a função de produção e função de lucro da empresa, as duas estão juntas, porque dentro da função de lucro tem uma função de produção, como vocês podem ver. A primeira função é PY, preço do bem final, vezes a quantidade do bem final, que é o próprio Y, menos os custos de produção. Vocês podem ver que o custo de produção é X, a quantidade de insumo, vezes o preço de insumos. E aí, claro, separamos o nosso bem ambiental vezes o preço, né, do bem ambiental. Como ele é gratuito na natureza, obviamente aqui seria o caso em que a gente tem uma simplificação, né? Ele não estaria fazendo parte da função lucro. Bom, mas ele faz parte da função de produção. Ele não faz parte como custo, ele faz parte como um bem utilizável na produção. Então, ele está ali dentro da função da produção. Como vocês podem ver, a função de produção é composta por todos os insumos e a gente separou o Ezinho ali como uma variável. E depois a gente faz as condições de primeira ordem. Otimiza o lucro em relação aos usos dos demais fatores e otimiza o lucro em relação ao uso desse fator de produção em si, né? Otimizando, obviamente, a primeira derivada igual a zero. No primeiro caso, é claro que isso aqui não é de microeconomia, né? Mas o preço dos insumos é igual à produtividade marginal do insumo, que é a derivada da função de produção em relação a x ali, né? De certa forma, como o custo de produção é zero, a gente tem esse problema, obviamente, de que a gente tem uma única derivada ali igual a zero. Mas o que a gente tem aqui é o seguinte: se o lucro é positivo, né? Se o lucro é positivo, então, e o preço do bem final necessariamente tem que ser positivo, né? Afinal, tu não está produzindo nada para dar de graça, digamos assim, é um bem que tem um valor no mercado. Então, necessariamente, fora do ponto de equilíbrio, você tem um efeito positivo do uso do insumo na contribuição do lucro. E a ideia basicamente é essa: pegar o quanto que a contribuição desse insumo, esse recurso natural, contribuiu para o lucro final dessa atividade produtiva. Basicamente é isso. Ok, pessoal? Que esse método nos diz. E um método semelhante, praticamente é isso, né? É o método da produtividade marginal. Então, supondo que o P é o preço, né, conhecido como o preço do bem final, ou seja, conhecemos o preço do bem final, podemos considerar o valor econômico de E dado pela seguinte expressão. Então, o valor econômico de E vai ser nada mais que o preço do bem final vezes a contribuição, né, marginal, obviamente, do uso desse insumo sobre a produção, tá? Portanto, o valor econômico desse bem ambiental representa o valor econômico do uso direto e indireto dos fatores ambientais E utilizados na produção. Aí você pode pensar, mas que bem que seria esse, né? Que, digamos que a empresa em si ela venha captar diretamente do rio a água que ela está utilizando na sua atividade produtiva. Bom, se ela está fazendo isso, ela está obtendo esse bem, que é um recurso natural, a custo zero. Porque o preço é zero para ela não está pegando direto da empresa, está pegando direto do rio, in natura. Então, ela está utilizando o processo produtivo, o quanto contribui a utilização desse recurso para o lucro final dessa empresa, ou pelo menos para a variação do lucro, né? O quanto que está contribuindo, aí é uma proxy, né, do valor, então, desse recurso natural. Veja bem, mesmo que o preço dele seja zero, né? Mesmo que ele seja gratuito, no sentido que você está pegando in natura, então tendo um consumo autônomo, né, do recurso natural. Ou seja, consumo autônomo, eu digo isso porque existe uma oferta autônoma. A gente diz que existe uma oferta autônoma quando você encontra essa oferta na natureza. Ninguém está produzindo ela, a própria natureza está fornecendo. As limitações desse método residem na própria estimação da função de produção, tornando a obtenção e tratamento dos dados bastante complexo e muitas vezes de difícil acesso. Claro, tudo vai cair nisso, de como você vai conseguir esses dados e comparar, né, a geração de lucro e separar, né, o quanto esse fator está contribuindo de forma marginal nessa variação do lucro, tá? Mas também não é o fim do mundo. Se você tem os dados, você chega lá. O método de dose e resposta. Aí sim, aí
como eu falei, os métodos eles estão meio que em conjuntos e semelhantes, e às vezes você pode fazer em conjunto, inclusive multicritério, como eu falei para vocês. Então, o método dose-resposta é a relação entre o fator ambiental e a função de produção. Pode ser difícil de se especificar exatamente pelo fato que existam variações na qualidade do recurso natural. Tem mais essa, né? Que afetam a produção do bem final. Dessa forma, imagine uma função conhecida como dose-resposta, que é uma função da quantidade dos recursos naturais e que depende do nível da qualidade, que é o Qzinho, onde QI são as variáveis como estoque de nível da qualidade ambiental que afetam o nível do recurso ambiental. Então você, além de tudo, tem uma derivada que vocês podem ver aí, a regra da cadeia, né? A regra da cadeia, que é uma função que depende também da qualidade envolvida do recurso natural. Então você vai derivar a função de produção, vai fazer a produtividade do recurso, como ele influencia na produtividade marginal, desculpa, e como ele é influenciado pelo nível de qualidade que ele tem também. Então veja bem, né? Voltamos à água do rio. Pode ser que você tenha que fazer um já que você não está comprando ela direto da fornecedora, pode ser que você tenha que tratar dependendo do nível de qualidade, né, que ela tem. E assim, não nem necessariamente tratar, porque dependendo, já existe uma qualidade pré-definida, né? Por exemplo, por que algumas cervejarias preferem algumas regiões mais que outras? Sempre tem aquela ideia da qualidade da água que é fornecida lá, né? Que existe lá, na verdade. Então, assim, portanto, um exemplo de utilização do método de dose-resposta são as que relacionam o nível de poluição da água, o que afeta a qualidade da água, e afetando, por fim, a produção pesqueira. Variações do fornecimento da água também podem ser consideradas como alterações em que, pois um fornecimento constante é imprescindível para diversas áreas produtivas. Ou seja, então se é uma região que às vezes tem seca, às vezes não tem, você tem um problema com fornecimento também, né? Desde a produção de energia em hidrelétricas até abastecimento da agricultura, agroindústria, atividades industriais. Determinando a relação da dose-resposta, é possível estimar a variação do dano em termos de variação do bem ecossistêmico, que afeta a produção de um bem mercadológico, por fim, atribuindo o valor de uso associativo ambiental. E aí, como eu falei para vocês, a gente não está nem perto, né, de falar sobre todos os métodos, mas também é claro que é interessante para o pesquisador avaliar para quando ele for fazer uma análise, né, sobre precificação de algum bem ambiental, analisar, obviamente, fazer a sua revisão biográfica de o que já foi utilizado para esse mesmo tipo de análise. A não ser que seja algo muito específico, inovador, que ninguém tenha feito, você pode ser que tenha que descobrir através dos métodos já existentes, aqueles que vão combinar melhor com o tipo de análise que você vai fazer, né? Então, tem um método de mercado de bens substitutos, ou seja, avaliar outro bem. Talvez esse bem ambiental pode existir substitutos que são comercializados no mercado, então você faz a proxy através dos bens substitutos ou complementares. Complementares é uma coisa mais específica, que seria aqueles bens que são consumidos em conjunto com esse bem, ok? Que podem também ser valorados pelo mercado. Valoração contingente, curvas de possibilidade de produção, que tem a ver também com a função de produção, e no fim, aquele que é exatamente no final é você combinar diversos métodos diferentes, né? Como eu já exemplifiquei para vocês antes, que são os métodos de multicritério, exatamente para você ter uma aproximação melhor, você usar várias formas de métodos para ter uma aproximação mais próxima do verdadeiro valor ambiental, né, naquele bem que você está estudando. Como existe uma variabilidade grande de métodos, é impraticável exaurir todas as possibilidades, mesmo que se fosse a intenção do pesquisador, né, sobre o assunto. Na natureza das variáveis ambientais, o enfoque econômico entre diversos aspectos resulta em muitas possibilidades de tratamento para cada caso específico. Então, ou seja, existem muitos métodos, a não ser que seja a intenção do pesquisador exatamente avaliar todos os métodos pré-existentes, ele teria ainda essa questão de que muita gente está tentando novos métodos ainda, então ele provavelmente não pegaria. Tem um aluno da graduação que eu estou
gente está falando sobre uma atividade monetária lá em que agora ele está tentando fechar o contexto histórico ele até o último ano. Depois ele viu que tem que ficar até o último mês e vai defender agora esse mês. Ele já viu que tem coisas que vão ficar de fora, assim, porque é tão dinâmico o mercado financeiro que o que ele está estudando em específico ele não vai conseguir pegar tudo, porque já tem coisas novas que saem do enfoque temporal que ele definiu, né? Então, para esse tipo de análise aqui, eu acho que é meio parecido também. Ok, pessoal, eu acho que em relação à aula de hoje é isso, né? Eu vou depois comentar sobre a próxima aula em off agora, vou parar a gravação, mas em relação à aula de hoje é isso. A gente então pegou a abordagem das externalidades, né, ele pegou, que é exatamente a questão dos impactos ambientais, né, que a atividade econômica pode gerar e como tratá-los, segundo o pensamento Piaget, e depois segundo o enfoque de Ronald Coase, alguns exemplos, e também tratamos sobre os métodos de valoração de bens ambientais, né, ok? Com isso eu vou encerrar. Vocês esperem aí para a gente falar fora da gravação, mas para quem está assistindo a aula em vídeo, e até aqui, até a próxima. Deixa eu ver onde é que eu fecho isso aqui para eu não fechar errado.